Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar a Guerra da Coreia, tá? Então, seguindo aí o nosso assunto das aulas síncronas, também seguindo a apostila, a gente vai trabalhar hoje, nessa aula, a Guerra da Coreia, que acontece de 1950 a 1953, ok? Vamos lá então para a gente começar. Bom, é importante que a gente destaque que a Guerra da Coreia ela acontece em um contexto internacional de Guerra Fria, tá bem? A Segunda Guerra Mundial termina em 1945 com a derrota do Terceiro Reich alemão, com a derrota dos nazistas, e a partir de 1945, com a Conferência de Yalta, a gente pode dizer que teve início, quase que imediatamente após o final da Segunda Guerra, a Guerra Fria, tá bem? Guerra Fria é um conflito ideológico, conforme nós já conversamos, marcada pela disputa entre as ideias capitalistas representadas pelos Estados Unidos e as ideias socialistas representadas pela União Soviética. Muito bem, esse contexto de disputa ideológica entre capitalismo e socialismo vai se refletir em uma pequena península no continente asiático chamada de Coreia. Tá bem? A Coreia, durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadida pelos japoneses. Tá bem? Os japoneses invadiram não só a Península Coreana, mas também parte do território chinês, que a gente conhece como Manchúria. Tá certo? Ao final da Segunda Guerra Mundial, é organizada uma operação militar maciçamente composta pelo exército soviético, chamada de Tempestade de Agosto, e essa operação militar teve por objetivo expulsar definitivamente os japoneses da Península Coreana. Tá certo? Bom, terminada a expulsão dos japoneses, a Coreia finalmente conquista, vamos dizer assim, a sua independência. Tá certo? Bom, então tá aqui um pouquinho sobre a Operação Tempestade de Agosto. Foi um deslocamento maciço de soldados soviéticos, cerca de 5 milhões foram deslocados para expulsar os japoneses da Península Coreana e da Manchúria, tá bem? Quando os Estados Unidos percebem esse grande deslocamento, essa grande movimentação soviética na direção da Península Coreana, eles se apressam também para deslocarem soldados, tropas até essa região, temendo que ela pudesse ficar toda sob o controle soviético, ok? Bom, na Coreia, então, começa uma polarização, seguindo aí o que estava acontecendo no contexto internacional, ok? O Kim Ho e o Syngman, eles se apresentam como capitalistas, como defensores das ideias capitalistas, tá? Contrários ao comunismo que ganhava força na parte norte da Península Coreana. Na parte norte da Península Coreana, nós temos outros dois representantes, estes, por sua vez, adeptos das ideias socialistas, contrários aí ao capitalismo. São eles, o Park Hong-yo e o Kim Il-sung. Kim Il-sung, especificamente, ele é o avô do atual ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, tá? Família Kim. Então, eles se apresentam como defensores das ideias socialistas, apoiados neste caso pelo Mao Tse-tung, que havia assumido o governo na China após o término da Guerra Civil, tá bem? E começa a se formar sobre a Península Coreana aí uma nuvem escura, já trazendo a possibilidade de um conflito que refletisse o que estava acontecendo na Guerra Fria, ou seja, de um conflito que refletisse essa polarização vivida na Guerra Fria, especialmente no início, tá? Aí na década de 50, ok? Muito bem. São realizadas eleições na Coreia no ano de 1948, tá? Foi um processo extremamente violento que contou com a participação de guerrilhas, tanto ligadas aos grupos capitalistas como ligados aos grupos comunistas, que resultaram na morte de 600 pessoas durante as votações, tá? A União Soviética ela se recusa a promover eleições na parte norte da Coreia, temendo aí que o resultado pudesse ser desfavorável aos interesses soviéticos na região, ok? Bom, então, depois deste processo eleitoral violento que aconteceu em 1948 e depois da recusa da União Soviética em realizar eleições na parte norte da Península Coreana, finalmente,
começa em 1950 a Guerra da Coreia. Então toda aquela atmosfera de tensão, ela vai se converter no início de um conflito armado envolvendo aqueles dois grupos que nós comentamos lá atrás, que defendiam posturas capitalistas e socialistas, certo? A guerra começa em 1953 e teoricamente ela continua até hoje, tá? Nunca foi assinado um acordo de paz em definitivo entre as duas Coreias, ou seja, elas permanecem ainda hoje em guerra, tá bem? A fronteira entre os dois países foi traçada seguindo o paralelo de 38 graus norte, que passa mais ou menos nessa parte aqui. Tá bem? Então, essa medida latitudinal foi utilizada para separar os dois países. É óbvio que a fronteira entre eles não segue à risca o paralelo 38, mas ele foi usado como parâmetro. Tá bem? Se vocês observarem aqui no mapa, a Coreia do Norte inicia as ofensivas contra a Coreia do Sul. Tá bem? Então, a primeira ofensiva no ano de 1950 é feita pelos norte-coreanos. Na sequência, no mesmo ano de 1950, você tem a contraofensiva liderada pelos Estados Unidos, com o apoio dos sul-coreanos, que marcha até perto da fronteira da China, tá bem? E depois, em 1951, você tem aí a contraofensiva liderada pelos chineses, com o apoio dos norte-coreanos, que chega até onde hoje é a fronteira entre os dois países, e finalmente, em 1953, é estabelecida essa fronteira, tá certo? Então, vamos seguir aí para que a gente entenda o que aconteceu no decorrer de todo esse processo. Bom, aqui estão as duas bandeiras, tá? A bandeira da Coreia do Norte reflete a influência socialista, vocês percebem a cor vermelha e a estrela. A bandeira da Coreia do Sul, ela tem aí ao centro o Yin e o Yang, tá bem? Que representa o equilíbrio, e ao redor você tem esses símbolos que representam os 4 elementos da natureza, né? Água, fogo, terra e ar, tá bem? Então, tudo isso na ideia de equilíbrio que faz parte, né, da filosofia, da cultura coreana. Bom, a Guerra da Coreia, então, conforme a gente acabou de conversar, foi travada de 1950 até 1953. Começa com a tentativa de invasão do norte sobre o sul, na intenção de unificar a Península Coreana sob a bandeira socialista, tá bem? O Stalin, então líder da União Soviética, apoia grandemente, né, a intenção do Kim Il-sung, avô do Kim Jong-un, atual ditador, de promover a guerra para unificar as Coreias, tá certo? Bom, do outro lado, a ONU, que tinha uma liderança muito forte dos Estados Unidos na década de 50, reprova a invasão feita pela Coreia do Norte e a Coreia do Sul com o apoio da União Soviética e aprova a criação de uma força internacional de coalizão para intervir na região da Península Coreana, tá certo? Essa força de coalizão ela contou com ela quase toda era formada pelo exército norte-americano, cerca de 88% da força era composta pelo exército dos Estados Unidos, tá? Mas além dos Estados Unidos, outros 16 países compuseram essa força de coalizão também, ok? Bom, com os norte-americanos nas fronteiras, conforme a gente comentou lá no comecinho, né, depois da contraofensiva, a China intervém no conflito de maneira direta. O exército comunista formado pelos chineses e norte-coreanos consegue marchar até a região do paralelo 38, conforme nós também comentamos lá atrás, tá bem? E ali é estabelecida posteriormente a fronteira entre as duas Coreias. O comandante da força norte-americana, o general MacArthur, defendeu a utilização na época de bombas nucleares tanto contra a China como contra a Coreia do Norte, e por conta disso ele foi afastado do comando das tropas americanas. Por quê? Caso isso acontecesse, a Guerra da Coreia iria desembocar em uma guerra nuclear. Por quê? Porque a União Soviética também, nessa altura, já tinha seu armamento nuclear, seu arsenal nuclear, e isso poderia complicar as coisas e esquentar literalmente a Guerra Fria, tá certo? Muito bem, vamos lá. As negociações de paz são iniciadas pelos soviéticos no ano de 1951, tá bem? E a cidade de Panmunjom é escolhida como cidade neutra, tá bem? Para que se assine um acordo, o Acordo de Panmunjom, que pôs fim às hostilidades entre as Coreias. Como assim as hostilidades? A partir desse acordo cessaram
os ataques, a guerra em si, as hostilidades entre os dois países. Porém, a situação beligerante, vamos colocar assim, o estado de guerra entre os dois países permaneceu, tá? Participaram deste acordo as grandes potências internacionais da época, como os Estados Unidos e a União Soviética, além também da China, tá certo? Bom, aí vocês têm a foto de uma ponte que liga, né, as duas Coreias e ali uma placa estabelecendo o paralelo 38, tá bem? Ou seja, a fronteira entre os dois países atualmente. Bom, aqui vocês têm uma foto do presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, atual ditador, e filho do Kim Il-sung, que foi quem iniciou, né, este ataque e que deu origem à Guerra da Coreia, deu início à Guerra da Coreia, tá? E do outro lado vocês têm o presidente da Coreia do Sul, Roh Moo-hyun, que assinaram no ano de 2017 uma declaração conjunta que tinha por objetivo reaproximar as duas Coreias e, quem sabe, colocar fim a esse estado de guerra entre os dois países, tá bem? Bom, então em 17 de junho de 2007, tá, inspetores das Nações Unidas verificam o encerramento de 5 instalações nucleares norte-coreanas, segundo o acordo que eles assinaram em fevereiro do mesmo ano, tá? Então, parte das exigências da Coreia do Sul para que houvesse essa reaproximação é que a Coreia do Norte encerrasse o seu programa nuclear, tá bem? Em 2007, né, em outubro de 2007, o presidente da Coreia do Sul e o líder norte-coreano, conforme vocês viram na foto no slide anterior, eles assinaram este acordo que previa uma paz entre os dois países, tá certo? Além também de acordos de cooperação econômica, renovação de ferrovias que ligam os dois países, permissão para que famílias separadas pela guerra pudessem rever os seus familiares, construção de rodovias e a participação conjunta nas Olimpíadas. Tanto é que nas últimas Olimpíadas não existiram mais não foram enviadas os grupos da Coreia do Norte e os grupos da Coreia do Sul, tá? Delegações. Não foram enviadas delegações da Coreia do Norte nem da Coreia do Sul. Foi enviada uma delegação representando as Coreias. Então, isso mostra o amadurecimento desse esforço, tá? Que iniciou-se lá em 2007 pela pela junção, unificação da Península Coreana novamente, ok? Bom, atualmente, os líderes das Coreias são Kim Jong-un, que a gente comentou ao longo de toda essa aula. Ele é filho do Kim Jong-il e avô do Kim Il-sung, e neto do Kim Il-sung. E o Moon Jae-in, que é o atual presidente da Coreia do Sul, que assume após o impeachment da presidente sul-coreana acusada de corrupção, tá? A Coreia do Norte, conforme nós comentamos em nossas aulas, ela é uma dinastia socialista, porque ela passa de pai para filho e há a manutenção do regime socialista. O culto ao líder é constante, tanto na única estação de rádio do país, como nos únicos 2 canais de televisão que existem na Coreia do Norte. Para todo lado que você anda no país existem aí fotos, murais, fazendo menção aos líderes que são chamados de Supremo Líder, tá bem? Frases de efeito que exaltam o socialismo e a revolução socialista, ok? É um país extremamente fechado, onde é praticamente proibida a visitação, você só conhece visitar mediante a um visto cedido pelo governo norte-coreano e ainda assim existem várias outras restrições, tá certo? E a Coreia do Sul é um país capitalista com eleições democráticas para a eleição dos representantes da população, ok? A Coreia do Sul se apresenta ao longo da segunda metade do século XX como um tigre asiático, conforme nós já conversamos na nossa outra aula assíncrona, e hoje ela está no rol das nações que são consideradas economicamente desenvolvidas. O que puxa esse ranking da Coreia do Sul são grandes empresas, como por exemplo a Samsung, Hyundai, Kia e LG, tá bem? E o sistema de educação sul-coreano, tá? A prova disso está a projeção da cultura sul-coreana no cenário internacional, com diretores sendo aclamados aí em Hollywood, recebendo Oscar de melhor filme e não melhor filme estrangeiro, e o fenômeno da música pop, o famoso K-pop. Tudo isso dá projeção
e aumenta ainda mais os lucros dos sul-coreanos que agora comercializam também a sua cultura. Ok? Pessoal, essa foi mais uma aula assíncrona de geografia. Trabalhamos hoje a Guerra da Coreia e os seus desdobramentos, fazendo aí links e paralelos com aquilo que nós já conversamos em nossas aulas síncronas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.